Vamos lá? Abram a Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 32, versículo de número 22. Gênesis, capítulo de número 32, versículo de número 22. Amém? Assim está dizendo a palavra do Senhor. Naquela noite, levantou-se, levou as suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e atravessou o rio de Jordão na passagem chamada Jaboque. Amém, gente? Vamos orar mais uma vez? Senhor, te agradeço, Pai, pela tua palavra. Te agradeço, Senhor, por aquilo que o Senhor já tem ministrado no meu coração, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa falar também com cada um dos meus irmãos que aqui estão. Que o Senhor possa, Senhor meu Deus, trazer a luz da tua palavra aos nossos corações, Pai. E que possamos sair daqui, Senhor, transformados por aquilo que o Senhor tem para fazer as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Assim nós te pedimos e em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém. Amém, gente? Meus irmãos, essa passagem, eu acredito que seja bem conhecida, né? Ali sobre Jacó, fazendo ali a passagem ali sobre esse vale ali de Jaboque, que vai dizendo ali. E algumas circunstâncias que ocorreram ali na sua vida o fizeram chegar até aquele local, né? E com o tempo passando, com as coisas acontecendo na nossa vida, no nosso cotidiano, nós podemos ter a certeza que talvez as mesmas situações as quais ele passava naquele momento, talvez na nossa vida a gente também vem passando, a gente pode passar, a gente pode ter alguns desvios nas nossas vidas, mas o mais interessante que nós sabemos é que Deus e que Jesus, Ele sempre está conosco. E não foi diferente na vida de Jacó. Bom, antes da gente entrar na palavra em si, essa palavra ela veio no meu coração há já algum tempo, e principalmente ela falou bastante comigo, né? Tocou muito assim em mim mesmo, a respeito de um colega meu do trabalho. Eu já contei aqui já algumas semanas atrás, né? Que ele tem se movido ali pelo amor dele, ali pelo Evangelho, ele tem conhecido a Deus, então ele tem, sabe, comido a Bíblia ali mesmo, perguntando bastante, falando sobre as coisas de Deus. E na semana passada, eu até compartilhei com alguns irmãos aqui na sexta-feira. Na semana passada ele pegou, me mandou um vídeo, me mostrou um vídeo, ele na igreja. E o que eu achei interessante, irmãos, é que ele estava na primeira fila da igreja. O vídeo assim era na primeira fila, os irmãos louvando a Deus ali, e uma benção ali, uma coisa tremenda. E ele falava assim, não, eu estou gostando bastante, eu sei que lá na igreja eles fazem especial, ele mora lá em São José, eles fazem especial de Natal, eles fazem especial de Páscoa, eles fazem isso, eles fazem aquilo, eles fazem trabalho assim. Poxa, eu também queria fazer isso, eu também queria estar envolvido, né? Porque a minha filha agora também ela está envolvida nas coisas, ela quer também participar, minha esposa também está indo junto comigo, a gente agora fica entrando na internet, procurando palavras para poder ouvir, e Deus tem falado com a gente, e eu quero ter essa mudança de vida. E conforme ele foi falando, eu fui vendo o brilho nos olhos dele, e isso é uma coisa muito contagiante. Quando nós vemos o brilho daquele primeiro amor, daquela coisa assim de, eu estou conhecendo a Jesus agora, e eu quero aumentar isso cada vez mais, eu quero ter esse amor cada vez mais aqui enraizado no meu coração, e eu vi aquilo, e aquilo foi falando comigo, foi ministrando no meu coração, mesmo ele sem saber. E o interessante é que eu peguei e falei assim, poxa, mas você tem que conversar com o pessoal lá então, né? Porque deve ter algum curso de discipulado, alguma coisa do tipo assim. Ele falou assim, não, eu já vi, e a minha filha já decidiu que vai batizar, eu já decidi que vou batizar, minha esposa já decidiu que vai batizar, então a gente já vai começar o curso de batismo e vamos batizar todo mundo junto, né? E com isso, ele falando ali, Deus ministrando no meu coração, eu tenho, desde que eu me conheço por gente, eu estou dentro da igreja, estou dentro da casa do Senhor, né? E às vezes a gente dentro da igreja, a gente tem alguns jargões que a gente vai falando assim, o crente ele faz a travessia do Mar Vermelho. Quem já ouviu falar isso? O crente agora está fazendo a travessia do Rio Jordão, né?
A travessia do Mar Vermelho seria quando? Quando ele descobre ali algo que talvez estava tampado ali aos seus olhos, né? Como se fosse saindo do Egito, indo em direção àquilo que Deus ele tem para a sua vida. Que é o caso desse meu amigo. O mar se abriu na frente dele e ele está passando ali, está com aquela toda força, toda aquela gana, toda aquela garra, toda aquela vontade de estar buscando ali a Deus e as coisas do Senhor. E conforme o tempo vai passando, assim como foi com o povo de Israel, nós também fazemos a travessia do Jordão. Que é quando nós decidimos realmente, não, eu quero me aprofundar mais nas coisas do Senhor. Eu estou firme com Deus, então eu quero me batizar, eu quero buscar trabalhar na obra de Deus, eu quero fazer alguma coisa, eu quero falar para alguém aquilo que Deus fez na minha vida, porque se o que está acontecendo comigo é bom, eu quero que outras pessoas também recebam isso. E essa seria como se fosse a travessia do Jordão. E todos nós já passamos por isso. Todos nós já tivemos esse momento, que eu posso dizer que é o primeiro amor, vamos dizer assim, que a gente não se importa com a hora, não se importa com nada, a única coisa que a gente quer é se alimentar mais da palavra de Deus, se alimentar mais das coisas do Senhor, e buscar, e buscar, e buscar, e não cessar, e continuar buscando, até que chega o dia que nós atravessamos o Jordão, encontramos ali a terra prometida, aquilo que Deus ele prometeu para nós, como a gente começa, né, a ficar ali. Só que existem alguns problemas nisso, que às vezes a gente vai, o comodismo vai chegando, a gente já não ora mais como orava antes, a gente já não busca como buscava antes, a gente já não lê a palavra como a gente lia antes. Algumas coisas vão acontecendo na nossa vida que às vezes a gente fala, isso aqui não tem problema, e a gente vai carregando aquilo, mais para frente, não, isso aqui também não tem problema, a gente vai carregando aquilo. E isso vai trazendo alguns pesos sobre a nossa vida, que quando nós vemos, nós estamos com a nossa vida totalmente fora daquilo que Deus ele tem para nós, não é? E com isso, se eu fosse trazer aqui uma analogia, assim como a travessia do Mar Vermelho, assim como a travessia do Rio Jordão, nós teríamos que ter na nossa vida também a travessia do Vale de Jaboque, que foi o que nós acabamos de ler aqui, em Gênesis 32, 22. Vou ler de novo aqui para os irmãos. Naquela noite, levantou-se, levou as suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e atravessou o rio Jordão, na passagem chamada Jaboque. Gente, isso é muito interessante. Jaboque nada mais era do que como se fosse um braço do rio Jordão, aonde eles atravessaram ali, que dava para atravessar a pé mesmo, e atravessou com sua esposa, com seus filhos ali, com todos os seus servos, com os seus bens. E com isso, o Vale de Jaboque ele vai trazer para a gente algo que nós temos que acabar buscando e acabar insistentemente procurando quando nós entramos na presença de Deus. E é sobre isso que eu gostaria de estar ministrando com os irmãos, compartilhando aqui com os irmãos, que diz que a palavra de hoje, o lugar secreto. Como eu disse aqui, eu acredito que a maioria de nós conhece aqui a história de Jacó, não é? Todos conhecem a história de Jacó? Amém? O primeiro contato, que eu falei, eu estou na igreja desde que me conheço por gente, né? Desde pequeno. Mas o primeiro contato que eu tive com a história de Jacó foi através de um louvor. Se eu tivesse um pandeiro aqui, eu tocava louvor. O louvor fala assim: Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Jacó lhe respondeu. Amém, os irmãos conhecem. Tem crente antigo aqui, irmãos, né? Ô glória. Amém. Meus irmãos, então assim, o primeiro contato que eu tive foi isso. Então na minha cabeça, quem que era Jacó? Jacó era o cara que lutou com o anjo, segurou o anjo e ficou com o anjo ali até o anjo entregar a bênção dele, senão ele não deixava o anjo ir embora, né? E isso é interessante, se nós pararmos um pouco para analisar, o quão válido é essa passagem, o quão válido é essa história, ela traz essas questões, essas verdades para a nossa vida hoje, né?
E o lugar secreto, esse lugar que nós temos que buscar na presença de Deus, esse lugar que eu posso chamar aqui de Vale de Jaboque, é um lugar onde nós temos que nos render na presença de Deus. Ou seja, é um local de rendição. Em Gênesis, capítulo de número 32, versículos 23 e 24, a parte A, continuando aquela história, vai dizendo assim: depois que as pessoas passaram, né, ali pelo vale, com que também passasse tudo que era seu, mas ele ficou para trás, sozinho. De novo, depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo que era seu, mas ele ficou para trás, sozinho. Aqui nós vemos que Jacó estava no momento em que ele precisava ficar só. Se nós formos lermos essa história, vamos ler todo assim, o contexto que envolve nisso. Jacó está saindo da terra do seu sogro e indo em direção à terra dos seus pais. Porém, como a maioria dos irmãos conhecem a história, Jacó já havia saído fugido da terra dos seus pais, porque ele havia enganado seu pai e tomado o quê? A primogenitura de seu irmão. E seu irmão jurou que iria matá-lo. Então, ele passava por uma situação meio complicada. Ele saía do seu sogro e ia em direção ali onde seu irmão estava. A palavra de Deus vai falando que ele manda mensageiros para que vá até seu irmão, que avise que ele está indo até lá. E os mensageiros voltam e falam para ele: ó, seu irmão também está vindo para cá. E junto com ele tem 400 homens vindo junto com ele. Agora você imagine Jacó tendo que atravessar aquele local, com suas esposas, com seus filhos, com seus bens, com alguns servos e um exército de 400 homens vindo em direção a ele. Então ele procura um refúgio, ele procura um lugar, e esse lugar que ele encontra é o Vale de Jaboque. Então até que nós lemos aqui que ele fez tudo passar e ele ficou para trás sozinho naquela noite. E eu fico imaginando que ele ficou para trás sozinho porque ele queria ter um tempo ali de intimidade com Deus e falar com o Senhor a respeito daquilo que estava acontecendo, a respeito das coisas que ele gostaria que acontecesse, a respeito daquilo que Deus ele poderia fazer na sua vida. Então, quando nós percebemos e quando nós lemos que ele ficou para trás, não é que ele ficou para trás para deixar com que as pessoas fossem à frente e deixasse ele para trás para ver o que iria acontecer, não. Porque ele ficaria ali buscando a Deus durante toda aquela noite. E a palavra vai falando que enquanto ele buscava a Deus, apareceu um homem. E ele viu aquele homem, e ele começou a lutar com aquele homem. E a palavra vai falando que ele lutou com aquele homem durante toda a noite. Além do lugar secreto ser um local de rendição, onde nós temos que nos render e buscarmos mesmo a presença de Deus, também o lugar secreto ele é um local de persistência. Jacó persistiu durante toda a noite. A palavra de Deus fala que durante toda a noite ele ficou ali com aquele homem, lutando, buscando, mas o que ele queria? O que ele buscava ali daquele homem? O que ele buscava ali daquele ser celeste que apareceu ali para ele? Alguns estudiosos falam que ali era o próprio Cristo que havia aparecido ali para Jacó. O pessoal chama de teofania, cristofania. Mas em Gênesis, no versículo 26 do mesmo capítulo, ele vai dizendo assim: então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O lugar secreto é um lugar de persistência. Ele sabia o que talvez ele iria enfrentar, o seu irmão com 400 homens. Mas ele tinha que levar algo novo ali para a presença do seu irmão, para que o seu irmão soubesse que ele não era aquele que ele era antes, aquele que saiu fugido daquele lugar. Olha só que algo interessante. Jacó, ele pegou a bênção do seu irmão, amém? Pegou a bênção do seu pai, que era para o seu irmão. Sua mãe falou: ó, sai daqui que seu irmão vai te matar, vai lá para a terra lá do meu irmão, fica por lá, tal. Porém, quando Jacó, ele retorna para sua terra, Jacó, ele retorna com bens, com mulheres, suas duas mulheres, as concubinas de suas mulheres,
seus servos e toda a sua riqueza. Vocês acham que Jacó precisava de alguma bênção financeira na sua vida? Vocês acham que Jacó, ele buscava ali ter mais mulheres para si? Vocês acham que Jacó buscava ali algo terreno, algo material para a sua vida? Eu creio que o que Jacó buscava ali, de Jesus, de Deus, era uma bênção legítima que ele deixou de receber de seu pai. Porque a bênção que estava sobre a sua vida era a bênção que era para vir sobre a vida de Esaú, seu irmão. E não uma bênção legítima para ele. Então ele persistiu com o Senhor para que o Senhor o abençoasse. Para que o Senhor desse a ele aquilo que ele necessitava, para que quando ele chegasse na frente do seu irmão, ele dissesse assim: olha, eu não sou mais aquele homem que você conheceu, eu não sou mais aquela pessoa que você conheceu. E com isso, o lugar secreto é o local onde nós reconhecemos quem nós somos. O lugar secreto, quando nós estamos na presença de Deus, é o local que nós temos que reconhecer quem nós somos. Continuando no versículo 27 e 28, vai dizendo assim, que o homem então pergunta para ele: qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó foi a resposta. Gente, aqui eu vejo como algo muito interessante. Jacó, ele pede: olha, eu não vou deixar você ir até você me abençoar. Em vez daquele homem falar alguma coisa, poxa, é Deus, é a figura de Cristo ali, ele podia muito bem, mas ele sabia que podia sair algo dali daquela circunstância que envolvia Jacó. Então ele pergunta para ele: mas tá bom, mas qual que é o seu nome? Ele responde: Jacó. Jacó, quando foi ter com seu pai pergunta: quem está aí? Ele falou que era Esaú, seu irmão. E ali ele tomou a bênção de seu pai sobre si. Aqui ele reconhece quem ele é: eu sou Jacó. O significado de Jacó é aquele que pega pelo calcanhar. A gente costuma falar que é aquele que trapaceia, aquele que, existem várias questões sobre o nome, mas o mais usual que nós conhecemos é como se fosse esse, aquele que engana. Então Jacó, ele admitiu aquilo naquele lugar secreto onde estava só ele e Deus. Ele reconheceu quem ele era. Não, eu sou Jacó. Eu sou aquele que enganei o meu irmão. Eu sou aquele que fiz com que eu parecesse com o meu irmão para receber a bênção do meu pai. Eu sou aquele que peguei algo que não era meu por direito. Eu sou essa pessoa. Eu sou esse. E continuando aqui, no versículo 28, e vai dizendo: então o homem disse: você não mais se chamará Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Vocês sabem qual é o significado de Israel? O homem que esteve com Deus, o homem que vê Deus. O Senhor ali, ele faz uma mudança não só de nome, mas sim de caráter para aquela pessoa, porque antigamente um nome dizia muito sobre quem era aquela pessoa. Então, a partir daquele momento, ele passou a ser conhecido não como aquele que pegava pelo calcanhar, não como trapaceiro, não como aquele que pegou aquilo que não era seu, mas sim aquele que via a Deus, aquele que esteve com Deus, aquele que lutou ali com Deus. E algo interessante que nós vemos nessa passagem, que quando nós lemos, nós falamos assim: poxa, mas Jacó, ele foi forte, ele lutou. Mas o cerne verdadeiro dessa passagem não é a luta em si, que Jacó teve ali com o anjo, mas sim reconhecer quem ele era, e estar pronto para responder a pergunta de Deus para ele: quem é você? Quando nós entramos no lugar secreto, quando nós nos dispomos a nos colocar no lugar secreto, nós temos que estar dispostos também e certos que perguntas virão do Senhor sobre as nossas vidas, e nós temos que ser o mais sinceros possíveis. Porque se nós não agirmos com sinceridade com o Senhor, que sabe todas as coisas, dificilmente nós iremos agradar ao nosso Deus. E o Senhor sabia ali quem era Jacó. O Senhor sabia ali o que ele queria.
O Senhor sabia ali qual bênção ele buscava ali na presença dele. E isso, irmãos, quando nós trazemos para a nossa vida, quando nós trazemos para o nosso dia a dia, nós começamos a procurar esse lugar, procurar esse momento em que nós podemos entrar na presença de Deus, um lugar secreto, onde nós podemos persistir ali em buscar a Deus, onde nós começamos a nos recolher, ficar com o Senhor, onde nós reconhecemos quem nós somos, e com isso o Senhor ele vai trabalhando no nosso coração de uma maneira tão grande, que a gente acaba entendendo, afinal, o que é lugar secreto. E lugar secreto é onde nós encontramos a sós com o Senhor. Lugar secreto é onde está somente eu e Deus, você e Deus. É um momento seu do Senhor. Não é um momento em que nós compartilhamos aquilo com outras pessoas ali, naquele instante. É um momento em que nós temos uma ligação face a face com o nosso Deus. Em Êxodo de número 33, verso 11, vai falando exatamente isso. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Ou seja, nós encontramos a sós com o Senhor, ali é um lugar secreto. Moisés levantou ali uma tenda que dizia que era a tenda da presença, onde a presença do Senhor se encontrava. E quando ele queria entrar na presença de Deus, ele entrava ali naquele lugar, e a palavra vai falando que Deus ele ficava face a face com Moisés. Moisés andava com seu sogro, Moisés andava com seus irmãos, Moisés andava com todo aquele povo que saiu do Egito com ele. Mas no momento em que ele falava com o Senhor e ele ouvia a voz de Deus, ele estava a sós com o Senhor. Quando nós encontramos o lugar secreto, nós temos que ter esse entendimento, porque eu encontrei o lugar secreto, então é o lugar meu e do Senhor, aquele lugar é nosso, e de mais ninguém. Não adianta nós tentarmos carregarmos as pessoas para junto de nós, não, vamos lá que você vai me ajudar a encontrar Deus, não, é você e Deus. Sou eu e Deus, é o nosso momento com Deus, é o nosso encontro com o Senhor. Porque quando nós estamos a sós com o Senhor, nós começamos a entender aquilo que Ele nos fala. Quando nós estamos e encontramos o lugar secreto com o Senhor, nós entendemos o que Jesus Ele nos fala. E olha só o que é mais interessante. Deus Ele vai falar diretamente conosco. Mesmo que a gente esteja aqui como nós estamos hoje, reunidos aqui, não sei quantas pessoas nós estamos aqui, mas se você tem um lugar secreto com o Senhor Ele pode falar no seu coração agora. Vai falar com mais ninguém, mas vai falar com você. Às vezes um louvor aqui onde está todo mundo ouvindo, mas existe uma frase ali que o Senhor Ele vai falar, e essa frase ela vai pegar no seu coração, e você vai falar, não, o Senhor Ele está falando comigo. Talvez um versículo que a gente lê aqui, está todo mundo ouvindo, mas aquele versículo, não, o Senhor falou comigo. Por quê? Porque eu tenho um lugar secreto com o Senhor. E tendo esse lugar, eu entendo aquilo que Jesus Ele fala. Um exemplo disso nós vemos no livro de Atos, no capítulo de número 22, versículos de 7 a 9. Paulo aqui ele vai falando um pouco sobre o encontro dele com Cristo. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E então perguntei, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Olha só que interessante. Saulo, quando ele está indo ali pelo caminho, ele não está sozinho, ele está com outras pessoas. E a palavra de Deus vai falando que uma luz forte veio sobre aquele local. E Jesus começou a falar com ele. Jesus começou a se comunicar ali com ele. As outras pessoas ouviam barulho, mas não entendiam nada. O único que entendia era Saulo. Era Paulo. Porque quando nós
buscamos verdadeiramente Deus de coração e tentamos encontrar este lugar secreto, nós temos a convicção que Deus, Ele fala conosco, e é a sua voz falando aos nossos ouvidos. Assim como nós temos o nosso lugar, assim como nós temos o nosso momento com o Senhor, esse momento também e esse lugar pode ser em qualquer lugar. Não simplesmente na minha sala, na minha cozinha, no meu quarto, mas pode ser no meu caminho para o trabalho, pode ser enquanto eu estou sentado ali no escritório, ou então estou estudando, mas às vezes meu pensamento está no Senhor. Às vezes eu estou ouvindo um louvor, varrendo casa, lavando louça. Eu estou ali no meu lugar secreto com Deus. Eu estou ali ouvindo o que Deus Ele quer falar comigo. Eu estou ali no meu momento com o Senhor. E isso ninguém pode tirar de nós. Quando nós encontramos o nosso lugar secreto, nós entendemos o que Jesus nos fala. E para muitos pode ser só barulho, como foi para aqueles homens. Mas para nós é a percepção daquilo que Deus Ele tem para as nossas vidas. E não é só isso. Quando nós encontramos o lugar secreto, nós entendemos e vemos que é onde Deus compartilha os seus planos conosco. Os planos de Deus, eles são infinitamente maiores do que os nossos. A vontade do Senhor é infinitamente superior à nossa vontade. Em Apocalipse, capítulo de número 4, versos 1 e 2, vai dizendo assim: depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Gente, essa passagem, eu acho ela perfeita quando nós falamos a respeito daquilo que Deus Ele quer mostrar para nós. A palavra de Deus fala que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, né? Nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus Ele tem preparado para aqueles que o amam, não é? Porém, continuando a leitura, um pouco mais embaixo, a palavra de Deus vai falando que o Senhor as tem revelado através do seu Espírito. E aqui João, ele vai falando exatamente isso, que depois dessas coisas, olhei diante de mim, estava uma porta aberta no céu, e a voz que tinha ouvido a princípio falava comigo da trombeta: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer. E imediatamente me vi tomado pelo Espírito. Quando nós encontramos o lugar secreto, quando nós estamos no nosso momento com o Senhor e ouvimos a sua voz, deixamos a voz de Deus entrar no nosso coração, assim como foi com João, nós também podemos ser tomados pelo Espírito do Senhor, para que Ele venha mostrar para nós os seus planos, não só para as nossas vidas, mas os seus planos para aquilo que Ele quer, para o seu povo, para os seus filhos, para aqueles que estão ao nosso redor. Pois o Senhor, Ele é capaz de todas as coisas. Basta que a gente esteja pronto e preparado e estar no lugar certo, na hora certa. E esse lugar é o lugar secreto que o Senhor quer nos colocar. Porém, meus irmãos, algumas coisas acontecem quando nós estamos no lugar secreto. E a principal delas, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Quando nós entramos no lugar secreto, nós nos deixamos ser guiados pelo Espírito Santo. Não são as nossas vontades, não são os nossos quereres, não é aquilo que nós desejamos, não é aquilo que nós buscamos incessantemente, mas é aquilo que Deus Ele tem para as nossas vidas. Nós entendemos que os propósitos de Deus são maiores do que aquilo que nós planejamos durante a nossa vida toda. Nós entendemos que os planos de Deus, eles são maiores do que muitas das vezes aquilo que nós ficamos a madrugada inteira matando na nossa cabeça. Quando somos guiados pelo Espírito Santo, nós nos deixamos ser levados por aquilo que Deus Ele tem para nós. Em Ezequiel 47, ilustra bem isso, uma visão que Ezequiel teve, versículo 3 a 5, que vai dizendo:
Meu guia e eu acompanhávamos a corrente, indo para o leste. Ele tinha na mão um fio, e com esse fio mediu 500 metros, e então mandou que eu atravessasse o pequeno riacho. A água mal chegava nos meus tornozelos. Continuamos andando em direção a leste, e esse mediu mais 500 metros. Mandou-me atravessar o riacho mais uma vez, e a água já chegava nos meus joelhos. Depois mais 500 metros. O riacho já era um rio cujas águas estavam até a minha cintura. Andamos mais 500 metros, sempre medidos pelo fio que meu guia levava. Agora o rio era tão fundo que eu só o conseguira atravessar a nado. Já não era mais possível atravessá-lo andando. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós entramos exatamente nessa questão e começamos ao quê? A não mais tocar ao chão. Não está mais sob o meu controle. A palavra de Deus vai falando que ele via aquela água correndo do templo, e conforme eles iam andando, enquanto a água estava nos seus tornozelos, quem aqui já esteve na praia e chegou na água no tornozelo? A gente entra, a gente sai, a gente vai para um lado, a gente vai para o outro, tranquilamente. E conforme ele foi andando, a água foi chegando, vai subindo, vai chegando no joelho. A gente já não consegue mais correr, mas a gente se movimenta bem. E a água chegou na cintura. Ainda com um pouco de dificuldade, a gente ainda consegue se movimentar. A qualquer momento a gente pode pegar e falar assim, não, eu não quero mais isso, eu pego e saio. Eu pego e abandono. Mas quando nós entramos no lugar secreto e nos deixamos ser guiados pelo Espírito Santo, nós estamos num nível com o Senhor em que o nosso pé já não alcança mais o chão. Nós estamos num nível com o Senhor onde nós não conseguimos mais ter controle da situação que está ao nosso redor. Não que isso seja algo ruim, porque quando Deus ele está no controle da nossa vida, o melhor que pode acontecer na nossa vida vai acontecer, porque Ele tem o melhor para a nossa vida. Então quando nós estamos ali, como o profeta que ele vai falando, só podia se atravessar a nado. Mas mesmo assim, irmão, se a gente está num local cuja correnteza é forte, você pode ter o braço mais forte do mundo, que você não vai conseguir fazer o que você quer. Você vai se deixar levar por ela. E quando a gente é tomado pelo Espírito Santo, quando a gente é tomado pelas coisas de Deus, quando a gente encontra esse lugar secreto e a gente se deixa ser levado pelas águas do Espírito, a gente não tem controle sobre aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. E isso é uma coisa maravilhosa. Quando nós perdemos o controle para o Senhor, quando nós entregamos o controle para o Senhor, Senhor, a minha vida é tua. Senhor, guia meus passos. Quando nós estamos cheios da presença de Deus, irmãos, nós encontramos o lugar onde o Senhor deseja que nós fiquemos, que é o lugar secreto com Ele. E isso, irmãos, é muito interessante e fundamental para a gente entender o nosso papel na presença de Deus, porque por mais que a gente acabe se movimentando para um lado, acabe se movimentando para o outro, nós deixamos que o Espírito Santo ele pare de agir através de nós, pare de falar através de nós. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, assim como homens de Deus que nós temos exemplo na Bíblia, nós temos exemplo em livros históricos aí, eles acabam não sendo simplesmente pessoas comuns, mas são pessoas que testemunham aquilo que Deus fala na vida deles e fez na vida deles. E com isso, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, logo após nós nos tornamos testemunhas daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus um dia ainda há de fazer. O Senhor ele nos chama e nos chamou para sermos testemunhas. E para sermos testemunhas, nós temos que encontrar o lugar secreto. Porque como nós vamos testemunhar se a gente não experimentou? Como nós vamos falar se a gente não tocou? Há algum tempo atrás, acho que uns 3 meses atrás mais ou menos, eu vi um podcast, Douglas Gonçalves,
né? Os irmãos conhecem Douglas Gonçalves, né? Jesus Cop, né? Ele estava com uma missionária, Ariana, se eu não me engano o nome dela. Depois pesquisem lá. Douglas Gonçalves, podcast Ariana. E ali eles começaram a conversar, ela testemunhando sobre aqueles momentos em que ela viveu no campo missionário, e falando, e falando, e falando, e falando. E ele começou a falar uma coisa, e aquilo, da maneira como ele falou, começou a tocar ali no meu coração, e eu vendo aquilo, e eu começando a concordar com ele, sentindo Deus falando ali comigo através da vida dele. E ele falava exatamente isso. Não adianta a gente buscar simplesmente conhecimento, não adianta a gente buscar simplesmente, ele falava ali, eu sou pastor, eu sou professor, eu sou conferencista, eu sou isso, eu sou aquilo, mas às vezes a gente esquece de ser o principal, que é de se tornar testemunha. E ele fala sobre algumas coisas, alguns pontos, que eu fui para a Bíblia dar uma lida, e eu quero estar compartilhando aqui com os irmãos. E a primeira coisa que ele fala é o que João viu na ilha de Patmos, que ele pôde testemunhar aquilo. Em Apocalipse 1,17 vai falando assim, João dizendo: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. O que João viu a ponto dele pegar e ficar como morto, se deitar ali, ficar como imóvel para aquilo, ficou parado? O que Isaías viu quando ele chega na presença do Senhor e fala assim: eu sou um homem de impuros lábios e vivo no meio de pessoas de impuros lábios, ai de mim. Isaías 6,5 vai estar falando sobre isso. O que ele viu? O que aqueles homens que estavam na fornalha viram quando os próprios homens ali de Nabucodonosor, quando colocaram eles na fornalha, morreram por conta do calor, mas eles ficaram intactos, porque o Senhor estava ali com eles. O que os fez ver aquilo? O que Paulo experimentou, ele fala. Em Filipenses, capítulo de número 3, versículos de 7 a 8, vai dizendo: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. O que Paulo experimentou, será? Paulo era um exímio conhecedor das Escrituras. Paulo estudou com um dos melhores mestres que tinha em Israel, para que ele chegasse e falasse assim: para mim tudo que eu tenho é perda, tudo que eu conquistei é perda, tudo que eu conquistei para mim é como se fosse esterco, para mim não vale de nada, se eu for comparar com a grandeza de Cristo. Todas essas coisas que essas pessoas viram, experimentaram, sentiram, fez com que elas se tornassem testemunhas daquilo que Jesus ele pôde fazer, que ele fez, que ele realizou. Então, quando nós encontramos o nosso lugar secreto com o Senhor e deixamos ser guiados pelo Espírito Santo, nós nos tornamos testemunhas verdadeiras daquilo que Cristo ele pode fazer. As pessoas que, no momento de perseguição da igreja, no crescimento da igreja, foram levadas a leões, foram levadas a caldeirões de óleo fervente, elas iam cantando, elas iam louvando, elas iam adorando ao Senhor. O que fez elas fazerem isso? Não negarem a Cristo no último momento de suas vidas. Meus irmãos, não importa o que está acontecendo na nossa vida, quando nós encontramos o lugar secreto e nos deixamos ser guiados pelo Espírito Santo, nada nos atinge. Quando nos vestimos das armaduras do Senhor, nada pode nos atingir.
Quando nos colocamos na presença de Deus e deixamos o Espírito Santo guiar a nossa vida, as circunstâncias ao nosso redor são apenas circunstâncias, porque a gente está junto com o Mestre, porque a gente está junto com Jesus, porque nós nos tornamos testemunha daquilo que Ele fez, daquilo que Ele faz e daquilo que Ele sempre irá fazer. Fique de pé. Lugar secreto. O Senhor, Ele nos convida nessa noite a buscarmos esse lugar secreto, a abrirmos o nosso coração a Ele. Eu quero encontrar esse lugar secreto. Eu quero buscar o Senhor como Jacó fez. Eu quero persistir como Jacó fez. Eu reconheço quem eu sou, reconheço as minhas falhas, reconheço os meus erros. Eu quero que a Tua bênção esteja sobre a minha vida. Eu quero que a Tua presença ela esteja na minha vida. Que nós possamos encontrar esse momento, encontrar esse lugar, para nos deixarmos sermos guiados pelo Espírito de Deus.